O tema de hoje é autismo. Não pretendo nesse vídeo trazer nenhum posicionamento consensual, visto que não há consenso sobre o tema, tá? Pretendo falar tão somente sobre o meu posicionamento, a minha visão sobre esse diagnóstico, tá? Marco então inicialmente que sou psicanalista de cunho winnicottiano. Antes disso, quero chamar a atenção para o fato de eu nunca, em tempo algum, ter ouvido falar tanto sobre essa temática, nem ter ouvido tanta bobagem sobre um tema. É muito comum as pessoas hoje acharem que sabem alguma coisa sobre autismo sem ter formação para achar ou para falar. É comum a professora, a tia, a vizinha olhar para uma criança e dizer: olha, ela anda desse jeito, será que isso não é autismo? Ah, ela está fazendo tal gesto, será que isso não é autismo? Então, as pessoas começaram a se apropriar, assim, de orelhada, sabe? Sem se aprofundar no tema, né? E começar a rotular uma série de crianças, e isso traz grandes problemas para as crianças, para os seus pais e para a escola de modo geral. Então, a primeira questão que eu quero pontuar aqui é que autismo não é um diagnóstico fácil, nem para ser vulgarizado. A gente precisa tomar cuidado com ele, né? Então, ao invés de perguntar para as pessoas, quando você começar a olhar por aí e dizer: olha, será que não é autismo? O posicionamento correto é: será que essa pessoa não merece passar por uma avaliação séria por profissionais qualificados para fazê-lo? Tá? Porque rotular pessoas é uma coisa muito séria. Então, vamos evitar de início, tá? A questão do rótulo. Até porque um único diagnóstico, né, o autismo, tem muitas abordagens e todas passam por um trabalho individualizado. Não há uma receita para trabalhar. Então, não é o fato de chegarmos a um diagnóstico e dizer: olha, por fim, então, acreditamos que isso seja autismo, que isso vai resolver alguma coisa. Porque muitas vezes, sendo ou não sendo autismo, ou o diagnóstico estando em aberto, o que vai ser necessário o tempo todo é que as pessoas passem por um acompanhamento psicoterapêutico que envolva vínculo constante e prolongado. Então, eu já adianto que qualquer que seja o diagnóstico associado ao autismo ou a alguma síndrome específica ou Asperger, teremos que trabalhar de modo individualizado, de forma consistente e prolongada, tá? Então, a primeira coisa é compreendermos que o autismo, na minha vertente, é uma patologia associada ao déficit de subjetivação. Ou seja, o autismo estaria associado a dificuldades que as crianças teriam, crianças que podem se tornar adultos depois, então, pessoas que teriam dificuldade de subjetivar, de compreender características simbólicas, subjetivas de cada uma das situações vivida pelas pessoas. Então, sentimentos, piadas, vínculos, dependem de interpretações múltiplas que passam pela subjetividade, pela individualidade de percepção de cada um. Então, para mim, de qualquer forma, o autismo ou qualquer uma dessas graduações vai passar por um déficit de subjetivação. As graduações que eu digo é desta patologia. Vai passar, então, pelo déficit da capacidade de compreender subjetivamente algo que está sendo vivido ou presenciado. E aí a pergunta essencial, de onde vem? Também não há consenso e eu digo, não tem uma causa só. Alguns problemas, né, associados a este quadro podem ter relações com problemas neurológicos, pode ter correlação
com problemas fisiológicos, mas, de modo geral, a grande maioria está associada à questão do vínculo e das primeiras relações com a mãe. Aí as pessoas podem perguntar, então, em muitos dos casos, a questão do autismo está associada à culpa da mãe? Não, nós não estamos falando em culpa, nós estamos falando em causas, tá? Nenhuma mãe tem culpa, porque culpa pressupõe intenção, né? Intenção. Então, nós não podemos dizer que o autismo é culpa da mãe. O que eu estou dizendo é que quando o desenvolvimento psíquico se inicia após o nascimento, a criança vai ganhar capacidades a partir da experiência da relação com a mãe. E nesta relação com a mãe, algumas crianças não conseguem superar etapas que vão fazer com que elas ganhem capacidade de formar um ego capaz de se relacionar. Então, estas crianças que vão tendo essa dificuldade de superar etapas na relação com o campo estético, que é o colo da mãe, elas vão ter dificuldades de compreender aquilo que é subjetivo e humano, né? Não vão compreender coisas que são de interpretação simbólica, como, por exemplo, isto é bom ou não é bom, o sabor de algo ou o afeto é bom ou não é bom, porque isso é subjetivo, é bom para um e não é bom para outro. E o que torna aquilo bom ou ruim também é subjetivo. E as crianças vão não superando as etapas necessárias, né? E vão tendo graduações de déficit de subjetivação. Então, as crianças que não conseguem formar um ego de modo algum, nem rudimentar, elas apresentam uma dificuldade de sair de si mesmo. Então, nós teríamos um autismo gravíssimo. De outro modo, algumas crianças vão conseguindo superar algumas etapas e não superam outras, sendo capazes, inclusive, de formar um ego capaz de falar, andar, calcular, mas que não conseguem compreender coisas subjetivas. E aí, nesse sentido, esta patologia pode se assemelhar, por exemplo, a um caso de transtorno obsessivo grave, né? Que o transtorno obsessivo grave também apresenta um achatamento da capacidade de compreender a subjetividade. Mas o que nós precisamos, o que é significativo aqui, é que a gente compreenda que nós vamos, ao longo do desenvolvimento, ganhando capacidades e essas capacidades vão nos tornando capazes de compreender subjetividades, nomear sentimentos e tolerar frustrações. Pessoas fixadas lá nas primeiras etapas, que não ganham essas capacidades, ficam com dificuldade de subjetivar mais prolongada, mais grave, né? E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos ganhando essas capacidades. E se essa maturidade não significa ficar mais velho, significa ganhar mesmo, ser capaz de subjetivar, nós vamos nos tornando mais maduros e mais plásticos, né? Capazes de tolerar sentimentos, frustrações e experienciarmos, ou seja, termos experiências afetivas cada vez mais complexas. Então, algumas crianças autistas ou algumas crianças que apresentam déficit de subjetivação têm componentes mais graves do que outras, mas existem várias graduações e existem pessoas entre nós trabalhando, se relacionando normalmente, que apresenta déficit de subjetivação. E estes déficits de subjetivação têm várias graduações. Os mais graves eu acho que ficam fixados bem nas primeiras etapas, não conseguiram ganhos nenhum e são considerados autistas. E existem então pessoas até comuns entre nós que não têm o diagnóstico de autismo, mas que apresentam déficit de subjetivação. Então,
é complicado você dar um diagnóstico deste. Por isso é preciso pensar seriamente em que momento nós poderíamos rotular alguém, né? Até porque aí chegamos então num segundo momento. O que fazer com o déficit de subjetivação? Para as perspectivas winnicottianas, tratamos o déficit de subjetivação com um vínculo estabelecido de forma real e sincera com as pessoas que procuram os seus terapeutas, né? Os terapeutas winnicottianos buscam desenvolver um vínculo real e sincero, presencial, com o indivíduo que apresenta qualquer nível de déficit de subjetivação. E este vínculo real e sincero deve ser de forma constante e prolongada. Não há uma receita. Portanto, qualquer metodologia que pressupõe uma técnica específica para trabalhar com qualquer déficit de subjetivação, seja ele diagnosticado como autista ou não, é temerário e provavelmente seja um método errado, porque não há uma receita para você trabalhar com o autismo, porque não existe autismo, existem autistas, pessoas com dificuldades. Então, se você apresenta um método pré-formado para iniciar esse vínculo, você já está inicialmente atropelando o vínculo e condenando essa criança ou esse jovem ou esse adulto ao aprisionamento num quadro de déficit de subjetivação. Ou seja, quando você começa a trabalhar exclusivamente o comportamento, sem considerar a experiência que é o necessário para que esta pessoa que está sendo tratada seja capaz de confiar, estabelecer um vínculo real com aquela pessoa e a partir deste vínculo, que é único, começar a evoluir. Então, quando você atropela isso, apresentando um método que pressupõe algo que está pré-formado, você condena essa pessoa ao aprisionamento no quadro patológico. Ou seja, quando você vem com o método errado, você piora o quadro. Então, o tema hoje foi autismo e numa perspectiva crítica. Eu abro o canal para dúvidas porque eu sei que esse vídeo é complexo e igualmente polêmico. Até a próxima e estou realmente disponível para responder questões sobre isto.